Olá, seja bem-vindo ao O Eleitor, Política é Hype, um podcast sobre política, um podcast sobre o Brasil. Não adianta fugir da pauta política, não é questão de lado, é questão de liberdade. Eu sou Leonardo Tamburuz e esse podcast é um oferecimento da rede Papum de podcasts. Então curta, se inscreva, compartilha e siga. Estamos no YouTube, Spotify, Facebook e Instagram, @Papum Podcast. Fala, Diegão, beleza? Fala, Léo, bom dia, como você tá? Bom dia, bom demais, cara. Vamos lá, né? Vamos começar aí com os assuntos da semana. Tudo liberado aqui em Ribeirão, né? Pandemia acabou aqui em Ribeirão Preto. A gente sai de um extremo e vai para outro, né? Vai entender essa ciência aí adotada pelos governadores e prefeitos do país. Muito estranho tudo isso. Mas, enfim. Não tem como explicar, né? A gente sair da faixa vermelha e ir direto pra amarela. Pra amarela. Com bar, restaurante, Nossa! Academia, tudo aberto, tudo funcionando. E, gente, eu não sou contra, não, a questão de liberar. Eu também tô torcendo pra liberar. Eu só acho que é uns discursos que não cabe com as ações, que não cabe com prevenção, não sei, cara. Fala de ciência e de repente o cara libera tudo porque tem uma pressão aí da economia, né? Como foi tudo mal feito, tudo mal organizado, a gestão foi péssima do combate ao Covid-19 e agora eles estão abrindo as pernas, arregando e ver o que vai dar. E vamos começar aí falando de intervenção, né? Essa semana teve uma notícia que foi pouco divulgada pela mídia, não sei se você chegou a ver, mas a revista Piauí, que é uma revista de esquerda, né, com conteúdo ideológico de esquerda, ela publicou uma matéria dizendo que o Bolsonaro, segundo fontes confiáveis, né, o Bolsonaro estava certo, né, de que iria intervir no Supremo Tribunal Federal, destituir os ministros do Supremo Tribunal Federal por meio das Forças Armadas, com base no artigo 142 da Constituição Federal. Então dizem aí que no dia 22 de maio, em uma reunião com alguns ministros, o Bolsonaro entrou na reunião e falou: vou intervir. Caraca, velho. Sim, ele disse. Você tinha ouvido essa notícia? Não tinha ouvido essa notícia, velho. Eu tô impressionado. Foi pouco divulgada e daqui a pouco eu vou explicar o porquê que eu acho que foi pouco divulgada, tá? Então, por que o Bolsonaro fez isso? A gente já até falou aqui sobre esse tema, mas o ministro Celso de Mello havia recebido uma representação de alguns partidos políticos contra o presidente. E nessa representação os partidos políticos solicitavam a apreensão do celular do Bolsonaro. E aí, cumprindo o rito procedimental, o ministro Celso de Mello encaminhou essa manifestação aí para a Procuradoria-Geral da República e saiu na imprensa, foi amplamente divulgado na imprensa de que o Supremo tinha pedido a apreensão do celular do presidente da República, enfim, uma notícia completamente desconexa, distorcida, totalmente errado. Se você quiser entender um pouco mais sobre isso, escute os nossos podcasts anteriores, mas em ocasião dessa notícia, desse fato, que não foi bem assim que aconteceu, o Bolsonaro resolveu intervir. Vou intervir. E aí ele recebeu o apoio do general Luiz Eduardo Ramos, o ministro-chefe da Secretaria de Governo. Ele falou: gostei da ideia, tô dentro. Sim. Mas o general Augusto Heleno conseguiu colocar panos quentes ali na vontade do presidente, nos ânimos do presidente, e falou o seguinte: olha, eu vou emitir uma nota mais ríspida e vamos ver se a gente consegue resolver essa situação. Essa estratégia a gente viu ela acontecendo. Né? Exatamente. Aí foi quando veio aquela nota do general Heleno que ele falou que essas atitudes do Supremo, essas ações do Supremo poderiam ter consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional. Então ele deu essa deixa. Só que quem deu realmente a deixa de que iria intervir não foi o Augusto Heleno, foi o presidente da República, segundo matéria da revista Piauí, tá? E, inclusive, nessa reunião participou o atual ministro da Justiça, o André Mendonça. A gente vai falar sobre ele daqui a pouco também. E, eu
eu não achei a notícia... Uau, o presidente falou que vai intervir. É. Eu não esperava algo muito diferente do Bolsonaro. O Bolsonaro Sim. é um cara que flerta com a ditadura, que concorda com os meios da ditadura. Ele exalta a ditadura. Os bolsonaristas precisam aceitar que, sim, ele faz isso. Ele exalta torturador. Entendeu? E ele faz isso. Eu nem acho que ele é tão... Minha opinião pessoal, Leonardo aqui, tá? Eu nem acho que ele é tão louco assim, no sentido prático, tá? Eu acho que tem muita coisa que faz parte da estratégia de comunicação e até da questão do populismo, de como ele trabalha com isso, porque ele se elegeu assim. Sim. Mas eu não acho que ele é tão louco, não. Mas que ele flerta. Isso é um fato, cara. Exatamente. Então, assim, não é de se estranhar que o Bolsonaro que dá uma queira arma em algum do caramba momento, pra esquerda, né? É um absurdo também. Né? Queira em algum momento aí intervir no Supremo Tribunal Federal. E para fazer essa intervenção, ele se baseou no artigo 142. Teve até um parecer do jurista Ives Gandra Martins, que ele falou sobre essa possibilidade de intervenção das Forças Armadas, com base no artigo 142, que diz o seguinte, Léo: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e aí entra a parte que a gente vai falar aqui, destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Então, com base nesse artigo, entende-se aí, alguns juristas entendem dessa forma, outros não defendem isso, que há a possibilidade das Forças Armadas intervirem aí nos poderes da República, né? Tanto o poder executivo, quanto o legislativo, quanto o judiciário. Enfim, foi baseado nisso. Eu não achei que foi uma notícia, uau, como assim vou intervir? Porque eu acho que você faz não acha parte que é novidade. Não é novidade, faz parte. Eu acho que o Bolsonaro, ele tem essa postura, ele é levado para esse lado. Mas, Diegão, de verdade, você fica à vontade se você não quiser fazer, mas a sua opinião na interpretação dessa lei, você acha que dá base pra ele fazer uma coisa dessa? Cara, eu não sei. De verdade, eu não consigo ter uma opinião formada sobre esse assunto. Talvez eu precisasse estudar mais a fundo, né? Porque o que a garantia dos poderes constitucionais. Exatamente. Então, mas de que forma as Forças Armadas exatamente de que forma? Porque a forma como as Forças Armadas vão ser utilizadas para garantir os poderes constitucionais. O que a gente pensa, assim? Pelo menos eu acho que eu penso que a maioria das pessoas pensa. A gente imagina um exército mesmo, entendeu? Entrando, militar, entendeu? Entrando e falando, ó, estamos fechando aqui. Pelo menos essa é a imagem que a gente tem na cabeça, e entendeu? essa era a ideia do que o Bolsonaro então, queria pensando, fazer, cara, de acordo com essa matéria aqui da revista Então, mas Piauí. de que forma que isso garante os poderes Pois é, constitucionais? Eu realmente não sei, e isso está previsto na Constituição Federal. Para ser bem sincero, eu não tenho opinião formada sobre esse assunto, Léo. Eu acho complexo demais. Exatamente, eu acho muito complexo. Muito complexo. Agora sim, é engraçado que não houve manifestação. Por muito menos, ministros do Supremo Tribunal vieram a público criticar a postura do presidente. E não houve manifestação de ninguém, de nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal. Os caras ficaram quietinhos. Todos ficaram quietos, inclusive o governo não negou essa informação, então não houve negativa pelo governo dessa informação dada pela revista Piauí. Cara. É estranho isso, né? Mas o que acontece? Vamos lá. O Bolsonaro, nas últimas pesquisas aí, que têm sido feitas, né, as pesquisas de opinião para a presidência de 2022, Bolsonaro tá ganhando em todas. Sério, cara? Ele tá ganhando em todas com uma margem boa aí. Então, a classe política, né, eles vendo a popularidade do Bolsonaro, eles vão querer se aproveitar disso, né? Com certeza. Eles vão querer entrar aí na onda da popularidade do presidente Bolsonaro. Então, não seria estrategicamente viável combater um presidente que tem uma popularidade alta. Sim. Entendeu? Então, eu acredito que está muito relacionado a isso. Eles estão surfando aí na popularidade do Bolsonaro, ainda surfando na popularidade do Bolsonaro, então eles não estão mexendo com o presidente. O Maia já falou lá naquela reunião, naquela entrevista que ele deu essa semana lá no Roda Viva, falando que
ele não vê motivos para o impeachment do presidente. Então, assim, o Bolsonaro, o próprio Bolsonaro acalmou os ânimos, né? Ele ficou mais quieto. Parece que as coisas estão mais tranquilas. Sim. Os ministros do Supremo Tribunal Federal estão mais quietos também. Então, assim, parece que as coisas estão andando... Meu cérebro... num rio, não é mais eleitor desconfiado pensa que tem tantos esquemas, então, por trás. Dá um medo, assim, sabe? A gente tá tão traumatizado com corrupção. Eu não sei nem se corrupção, cara, mas eu acho que existe aí não sei, não gostaria de falar a palavra conluio, mas existe um pensamento organizado. Um senso comum de que vamos ficar na boa. Vamos fazer da forma como tá, pra gente conseguir conduzir esse governo até o final e levar as coisas até as próximas eleições. Talvez assim, tudo que a gente já tentou pra fazer esse governo cair não rolou, já estamos aí na metade do caminho. Exatamente. Essa semana teve aquele fato também, né, Léo, que deu muita mídia aí, que foi que o Supremo Tribunal Federal retirou a delação do Palocci daquele caso do Instituto Lula. E os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, que foram os únicos que votaram, eles compõem a segunda turma, eles deram a entender que o Moro foi parcial no julgamento, né? Não no julgamento, mas foi parcial na inclusão de ofício da delação do Palocci no momento em que o Brasil estava passando por eleições presidenciais, 8 dias antes das eleições. Então, entenderam os ministros do Supremo Tribunal Federal que esse foi um ato político do então juiz Sérgio Moro. Então, ele já tinha homologado essa delação 3 meses antes, e somente 8 dias antes das eleições presidenciais é que ele resolveu colocar essa delação nos autos, juntou essa delação nos autos e tirou o sigilo. Então, as informações foram amplamente divulgadas pela imprensa, né? Tudo aquilo que o Palocci declarou na delação, e de certa forma isso teve um impacto, sim, nas eleições presidenciais. Com certeza. Não acho que isso foi o fundamental, o decisivo, obviamente, mas os ministros do Supremo entenderam aí que houve uma ação política do ministro Sérgio Moro, um ato político, né, do então juiz Sérgio Moro, agora então juiz, ex-ministro, né? Eu vou falar... Ele é colunista, né? Ele é blogueiro. Saiu de juiz, ministro pra blogueiro. Cara, eu vou dar a minha opinião aqui. E amantes do Bolsonaro e do Moro, agora não mais, né? Porque a galera dividiu, né? Mas eu acho que foi político, sim. Só que olha só, se ele não tivesse incluído essa delação, teria um efeito político também, você concorda? Sim. Porque tanto a ação do Moro quanto a omissão do Moro traria um efeito político para as eleições presidenciais. Tanto pelo caso, os casos, né, que ele julgou, e por ele, né? Ao não divulgar as informações contidas na delação do Palocci, o Moro estaria beneficiando o Lula. Ao divulgar as informações, ele estaria prejudicando, né? Lula não, né? O Haddad, né? No caso, que era o candidato. Mas era o Lula, né? A gente fala... O boneco do Lula. A gente nem fala Haddad, né? Quem é Haddad? Mas ele estaria beneficiando ou prejudicando. Nesse caso, o Moro optou por divulgar e quebrar o sigilo. Eu acho o seguinte, que a falha dele foi ter incluído essa delação e retirado o sigilo pouco tempo antes das eleições. Ele deveria ter feito isso com certa antecedência, para não cair nessa situação, que foi o que aconteceu, que agora foi retirada a delação do processo do Instituto Lula lá, que teve doação da Odebrecht. Você acha que ele errou o time? Errou o timing. Talvez ele pudesse... Mas eu acho também que ele calculou o timing, entendeu? Ele pensou, vou colocar isso lá na frente, porque eu acho isso, cara. De fato vai ter uma interferência nas eleições. Só que se ele não faz isso, também iria ter uma interferência. Se ele jogasse isso para depois das eleições, teria uma interferência sim também. Porque, de fato, aconteceu, a delação do Palocci está aí, as informações foram dadas e são informações fortes e graves contra o PT, né? O Palocci era o queridinho aí do Lula. Nossa. Era o braço direito, o braço esquerdo do Lula. E o Palocci faz parte da nossa história, né? Ribeirão Pretana. Inclusive, ele mora aqui? Não, acho que ele não mora aqui mais. Eu até tive essa dúvida aí, se ele tava morando aqui. Então, gente, fato é que a gente falando de político que mora aqui, o Baleia mora aqui. Né? E ele tá sendo cotado aí pra ser o novo presidente da Câmara, tá?
É mesmo, Baleia? É um dos cotados aí pra assumir a presidência da Câmara dos Deputados. Como é que era a música? Não lembro. Eu não conheço, eu não sou daqui. Vários carros de som passando com a música do Baleia aqui em Ribeirão Preto. Fazendo campanha aqui. Então, Léo, foi estranho essa matéria veio, ficou todo mundo caladinho, deixa passar. Então vamos embora, próximo, né? Próxima notícia. Eu acho que tudo isso tem a ver com esse consenso aí dos três poderes de tentar. Eu acho que tem, velho. Eu acho que tem um talvez subentendido, talvez não é tão foi tão arquitetado como eu tô imaginando. Talvez essa informação aqui já tivesse chegado aos ouvidos dos ministros do Supremo, eles já tivessem até conversado com o governo sobre isso já foi passado. Então não teve muita relevância, eu acho que a Piauí achou que ia ser uma bala de prata aí do jornalismo para eles, mas passou batido, mas eu achei interessante trazer essa informação aqui. Mas fica aqui a minha indignação para classe de eleitores que transformam seus políticos em super-heróis. Para de achar que o Bolsonaro é o cara, porque ele não é, tá ligado? E do outro lado também, para de achar que o Lula não fez nada. Se a gente conseguisse atingir pessoas na internet hoje que conseguissem pensar melhor, e eu tô falando aqui como o nosso podcast, ele é um podcast que a gente, óbvio que a gente não é 100% imparcial no sentido de não conseguir dar a nossa opinião, sim, que claro. tem um lado. Só que se você prestar atenção, cara, a gente tá aí com quase 20 minutos de podcast e a gente falou bem, mal o tempo todo, de todos os lados. Porque são ações, não são pessoas. Exatamente. Então não transforme as pessoas em ídolos, cara. O brasileiro tem essa mania, a gente já discutiu isso em vários podcasts nossos aqui, da tendência do brasileiro de buscar um papai, né? Papai Estado, papai político. Exatamente, cara. Isso aí não é positivo pra nossa política e nem pra nossa democracia. E deixa o Twitter chato. O povo quebra o pau no Twitter, né? O povo se odeia no Twitter. Twitter é o lugar de quebrar o pau. Mas no TikTok o povo se ama, Digão. No TikTok é mó legal. TikTok é a rede é o escape. Se você tá afim de relaxar, você vai ver TikTok. Se você tá afim de se irritar, vai ver no Twitter. Porque lá tem os... Eu uso muito o Twitter pra poder fazer as pautas aqui. Porque eu vejo canal que tem de ali também, de trending topics, aquilo que tá sendo mais falado, mais discutido pelas pessoas, e eu utilizo muito isso aqui pra falar. Inclusive a gente vai falar dois temas que eu peguei foi com base no que eu vi no Twitter. E antes de ir pro próximo tema, Diegão, a gente quer propor pra você, ouvinte do nosso podcast, cara, experimente o café Radice. Tome Radice, Tome Radice. Já disse. Eu já disse. Tome Radice. Tome Radice, ouvindo esse podcast, um café especial do sul de Minas. Maravilhoso. Cara, você precisa experimentar. Você, além de... Se você gosta de um café quentinho e tudo mais, você pode fazer experimentos com esse café de tão gostoso que ele é. E vem novidade por aí em breve. Então vamos já vou dar um spoiler. Então fica atento aqui, aí. Breve novidades. @Radiz Café no Instagram. Diegão, então vamos aí pra próxima notícia aí. Vamos lá, ao contrário da notícia anterior que foi pouco divulgada pela imprensa, essa teve uma relevância aí durante essa semana, alguns debates sobre esse tema, muitas matérias sobre esse assunto, que foi aquele relatório elaborado pelo Ministério da Justiça contra alguns servidores, mais precisamente contra um grupo de 579 servidores federais e estaduais de segurança, identificados como integrantes do movimento antifascismo, né? E 3 professores universitários, sendo que um desses professores universitários, ele foi ex-secretário nacional de Direitos Humanos e atual relator da ONU sobre direitos humanos na Síria. Todas essas pessoas são críticas do governo Bolsonaro, tá, Léo? Então esse relatório foi chamado de dossiê pela imprensa, tá? Dossiê tem um aspecto negativo, né? Quando eu falo que eu tenho um dossiê contra alguém, é porque eu tenho informações privilegiadas e coisas que podem prejudicar as pessoas. E aí foi muito criticado isso, porque o Ministério da Justiça, se valendo
de um relatório. Na verdade, quem fez esse relatório foi o CEOP, que é uma Secretaria de Operações Integradas, que está ligado ao Ministério da Justiça. E aí o Ministério da Justiça se manifestou sobre esse assunto, e eu quero ler aqui na íntegra a nota do Ministério da Justiça sobre esse assunto. Falou o seguinte: o Sistema Brasileiro de Inteligência é responsável pelo processo de obtenção, análise e disseminação da informação necessária ao processo decisório do Poder Executivo. A atividade de inteligência de segurança pública é realizada por meio do exercício permanente e sistemático de ações especializadas para identificar, avaliar e acompanhar ameaças potenciais ou reais. O objetivo, então, segundo o Ministério da Justiça, o objetivo é subsidiar decisões que visem ações de prevenção, neutralização e repressão de atos criminosos de qualquer natureza que atentem contra a ordem pública, a incolumidade das pessoas e o patrimônio, como agência central do Subsistema de Inteligência de Segurança Pública, e compartilhar informações com os demais órgãos componentes do Sistema Brasileiro de Inteligência. Então, o Ministério da Justiça ele disse aí que o objetivo foi para subsidiar decisões que visem ações de prevenção, neutralização e repressão de atos criminosos de qualquer natureza que atentem contra a ordem pública, a incolumidade das pessoas e patrimônio. Fato é que muitas pessoas estão entendendo que esse relatório aí, denominado de dossiê, ele trata-se de um relatório de perseguição do governo contra pessoas contrárias ao atual governo, tá? Então isso causou uma celeuma, causou algumas discussões sobre esse tema, tá? Será que o Ministério da Justiça ele é competente para poder agir dessa forma? Será que faz parte do escopo aí do Ministério da Justiça fazer um relatório contendo nomes, fotos, perfis de Facebook de pessoas contrárias ao governo? Isso soa muito como uma perseguição. Sim. Tá? Só que a gente tem que entender que do outro lado também não estão santos, né? Eu não sei se eu concordo muito, eu acho que o Ministério da Justiça ele exagerou um pouco ao fazer esse relatório, até mesmo porque esse relatório, Léo, ele foi encaminhado para diversos órgãos do governo. Então soa mesmo como uma intervenção, sabe? Soa mesmo como um objetivo de perseguição, não intervenção, contra pessoas contrárias ao governo. Aliás, gente, antifascista, né? Todos nós somos. Eu acredito que tanto os apoiadores... Esse já é um ponto. do Bolsonaro, ou quem não é apoiador do atual governo, são pessoas... Nós somos antifascistas, né? Para poder defender um Estado democrático de direito, a gente tem que ser antifascista. Sim. Então, o primeiro passo aí é estranho um relatório do governo investigando pessoas antifascistas. Né? É estranho isso, mas... Você fala assim, cara, então você investiga todo mundo, então. Exatamente. Se todo mundo é antifascista. Eu parto dessa premissa, né? Sim. De que todos nós somos antifascistas, Sim. né? Ninguém flerta ou concorda com o fascismo. Até mesmo, eu acredito que nem mesmo o governo Bolsonaro concorde com o fascismo, como a imprensa e como a oposição quer colocar essa pecha no atual governo. Fato é que eu não acredito que o movimento criado por esses servidores, ele foi também... o que deu muito força para a elaboração desse relatório foi que alguns policiais assinaram um manifesto contra o fascismo, tá? Então, lá na primeira quinzena de junho, que o CEOP, que é essa Secretaria de Operações, produziu esse relatório sobre o assunto, porque tinham ações de grupos antifas e policiais antifascismo. Então, foi uma questão que policiais, né, pessoas de farda que representam o Estado, estavam ali contra o fascismo. E aí eu vou mostrar para vocês aqui que ser contra o fascismo para essas pessoas, para esse grupo, necessariamente é ser contra o governo e ser de esquerda. Sim. Então, aí é que tá a diferença. Todos nós somos antifascistas, mas esse movimento antifascista que está sendo objeto do relatório elaborado pelo Ministério da Justiça, ele diz respeito a pessoas que são antifascistas contra o atual governo e necessariamente de esquerda, tá? Não são pessoas que têm um posicionamento à direita. Cara, é complicado demais tudo isso, porque se você somar essas ações com outras ações
que não necessariamente vieram do Ministério da Justiça, mas tipo assim, vamos pôr aí da oposição, é muito clara a perseguição assim, em cima do Você lembra, Léo, governo, que o PT, os partidos de esquerda, não sei bem se foi o PT, mas eles elaboraram uma lista com jornalistas. Lembro, todo mundo zoou essa lista. A lista negra, né? Sim. Então, assim, é comum desses partidos aí que se dizem somos a favor da democracia, vamos lutar contra o fascismo, e eles elaboraram uma lista aí contra jornalistas, contra pessoas que se posicionavam contra, né, o atual, o então governo petista. Sim. Então, esses relatórios, esses dossiês, né, como a imprensa está chamando, eles não são um ato exclusivo aí do atual governo. Isso já aconteceu em outros momentos aí da nossa história, bem recente mesmo, tá? Esse relatório ele foi confeccionado poucos dias depois da divulgação de um manifesto intitulado Policiais Antifascismo em Defesa da Democracia Popular. Esse manifesto ele foi subscrito por 503 servidores da área de segurança, incluindo policiais civis e militares, rodoviários, peritos criminais, papiloscopistas, escrivães, bombeiros e guardas municipais. No manifesto, o movimento se diz suprapartidário e denuncia um projeto de neutralização dos movimentos populares de resistência, propondo uma aliança popular antifascismo. Gente, isso aqui tá nítido que é um movimento de esquerda. O que seria esse suprapartidário? Suprapartidário é que não tem partido político envolvido. Não tem. Essa é a questão. Como é que não tem, cara? E aí, a Folha de São Paulo ela entrevistou 2 policiais que participaram, né, desse movimento dos policiais antifascismo. E aí eu quero chamar a atenção aqui para vocês que um desses policiais, que é do Rio Grande do Norte, ele afirmou que o movimento é pacífico, tem cerca de 500 integrantes, começou a ganhar força em 2017, portanto antes da atual gestão do governo Bolsonaro, a partir de uma experiência durante o Fórum Social Mundial. Eles disseram que para ser aceito como membro, olha só os requisitos. O policial precisa ter algumas características. Tem que ser antifascista, contra Bolsonaro e ser de esquerda. Ué, suprapartidário. Total movimento antifascista, tá? E aí ele fala que o nosso antifascismo vem antes de Bolsonaro, é contra o que ocorre nas instituições, e basta ver como as coisas funcionam dentro de uma polícia militar, mas também do lado de fora, nas periferias, na guerra às drogas, na relação dos policiais com a juventude. Isso tudo foi o governo Bolsonaro que trouxe. Aí na mesma entrevista, ele fala, nosso antifascismo não é contra Bolsonaro. Não tem Lá sentido, na frente cara. ele fala que para ser membro do movimento você tem que ser contra Bolsonaro. Não tem sentido. E ele fala que não é contra Bolsonaro, mas que o Bolsonaro que se aliou ao fascismo. Então ele é um elemento de aversão. Desculpa, cara, parece uma piada isso, velho. Então assim, eles combatem o mal que eles dizem combater, sendo os próprios fascistas, né? Então é ridículo esse movimento. É a velha história. Eu vou combater a segregação. Como? Segregando. Exatamente, basicamente isso. Então, esse relatório é um relatório que pode ensejar aí alguma... é passível de críticas, tá? Porque eu não acho que o Ministério da Justiça teria que fazer algo desse tipo. Inclusive o André Mendonça, ele demitiu o chefe que... Então, Digão, pra gente entender só essa parte, porque eu fiquei confuso numa parada. Beleza, esse relatório ele tá sendo montado pelo Ministério da Justiça, certo? Sim, pelo CEOP que até então isso não tá sendo julgado, isso não é um processo, tem nada isso é só um... É um relatório. É um relatório. A questão é essa, Léo. O que vai ser feito com esse relatório? Qual vai ser a utilização desse relatório dentro do governo? Porque se não tem uma investigação policial, se não tem o judiciário não faz parte. Para onde que vai isso? Se não há crime relatado, para onde vai isso? Qual a função desse relatório? E o dossiê traz a conotação de provas de coisas feitas ilícitas e... eu acho que nem só ilícitas, mas que vão contra o que pensa e como pensa o atual governo. Então, soa muito como uma forma de perseguição. Né? Perseguição. Essa é a palavra que vem na minha cabeça. Principalmente porque eles têm ali listados servidores públicos, né? Então, sim.
Eu tenho até o relato aqui que eles falam que alguns servidores, né, que alguns policiais que fazem parte desse movimento, eles são excluídos de operações policiais, eles acabam deixando de ganhar diárias, enfim, são várias questões. E é nominal isso? A gente consegue acessar isso na internet ou hoje ainda é algo sigiloso? Ainda tá sigiloso, eu acho que poucas pessoas tiveram acesso. Eu, para ser sincero, não sei se divulgaram um relatório, mas esse relatório vazou. O fato é que o relatório vazou, ele era sigiloso. Agora a questão é que eu quero colocar aqui que o outro lado não é um santo, entendeu? O objetivo desse movimento antifascista, desse movimento que se intitula antifascista, não é luta pela democracia. É luta pelo poder. Luta pelo poder e para a imposição de uma ideologia contrária que está vigente atualmente, entendeu? Então, são dois polos que estão errados, que estão agindo de forma errada, entendeu? E antidemocrático, descendo goela abaixo, achando Exatamente. que é isso que é o certo, pronto. Exatamente, antidemocrático. Então, eu não acredito que o movimento denominado antifascista é um movimento que age de forma correta, de forma limpa. Também não acredito que esse dossiê aí, que esse relatório elaborado pelo Ministério da Justiça, não represente uma tentativa de perseguição contra pessoas que discordam do atual governo. Minha crítica, Leonardo, você pode reunir grupos e fazer o que você quiser e lutar pelo que você quiser. Eu só acho errado isso estar no Ministério da Justiça. O problema também... Por que isso tá lá, entendeu? E um grande problema também é policiais se unindo contra o atual governo. Sim, servidores. E falando que tem que ser de esquerda para participar do movimento. Quer dizer que só pode ser antifascista quem é de esquerda? Qual que é a lógica disso, entendeu? Então tem muita coisa aí que tem que ser talvez investigada mais a fundo e talvez deva haver a participação do Poder Judiciário nesse caso. O Supremo mandou parar a elaboração desse relatório, ela bloqueou a continuidade desse relatório porque entendeu justamente isso, que representa uma tentativa de perseguição contra servidores que são contrários ao governo Bolsonaro. Seguindo aqui, vamos falar de outro assunto. Vamos pro próximo. Vamos falar de um assunto que eu acho, assim, ao mesmo tempo que eu acho tosco, assim, é o Olavo de Carvalho, porque eu não consigo assistir esse cara, velho. Eu sei que eu tenho o livro dele. Eu gosto da imitação do Alba Spider do Pânico. Eu acredito que ele é inteligente pra caramba, eu acredito que ele tem muito conhecimento, só que a forma como ele se posiciona nas redes sociais é o tempo inteiro falando palavrão, sendo muito ríspido, arrogante, eu não tenho muita paciência, não é um perfil de pessoa que eu que eu gosto de acompanhar. Nem debater. Eu particularmente. O Sleep Giants, a gente também já falou sobre ele aqui, que é uma página anti-fake news de direita, tá? Eu vou acrescentar isso aí, porque eles se intitulam como uma página anti-fake news, mas eles são anti-fake news de direita, então tá permitido produzir fake news por páginas de esquerda. Que não sei se você viu também essa semana, né? Que teve eu vi essa discussão em um outro podcast e que o Felipe Neto é quase um sócio ali já, né? Eles já estão bem conectados hoje. Felipe Neto e Sleep Giants estão bem conectados hoje. Deve ser o cara que está investindo a grana dele. E aí tem esse rumor de ser ele um dos caras que agora está investindo grana. A verdade é que esse pessoal quer calar um discurso contrário ao que eles impõem. Eles querem impor para a sociedade, para as pessoas nas redes sociais, na mídia, enfim, todos os meios de comunicação. E o Sleep Giants, ele fez uma campanha forte semana passada para que o PayPal excluísse a conta do Olavo de Carvalho, visto que o Olavo de Carvalho dá vários cursos online, né, cursos de filosofia, e o PayPal é a plataforma de pagamento, é a forma como eles... Lembrando que não é uma empresa brasileira. Não é uma empresa brasileira, é uma empresa brasileira. Então houve aí um movimento massivo aí do pessoal que odeia o Olavo de Carvalho, que é contrário ao Olavo de Carvalho, para que o PayPal se manifestasse sobre esse assunto, e aconteceu que o PayPal excluiu o Olavo de Carvalho, né, da plataforma de pagamento. Obviamente que existem outras plataformas de pagamento que com certeza vão aceitar ele de boa, não vão ficar... Eu acho que isso é um pouco assim, não representa de certa forma, nossa, acabou, ele não vai poder mais receber pelos cursos que ele ministra. Só que qual que é o grande problema disso? Cara, eu te falo umas 10 aqui pra ele receber. E ele já tem, eu acho que ele já até colocou uma nova lá. Pra ele eu acho que foi até positivo, sabe? O que aconteceu, porque ele recebeu evidência, recebeu
Talvez alguém falou assim, ele tem um curso. Vamos apoiar. Talvez ele tenha vendido. Os apoiadores dele... Teve várias hashtags aí Sim. apoiando o Olavo de Carvalho no Twitter, então assim, talvez ele tenha ganhado ao invés de perdido com essa decisão aí do PayPal. Eu acho que ele com certeza ganhou. Só que qual que é o problema, Léo? O problema é que o Olavo de Carvalho, ele ministra cursos, ele se intitula filósofo, enfim. E uma plataforma, ela não pode impedir que esses cursos sejam ministrados, desde que, obviamente, se ele estiver ali ensinando a fazer bomba, se ele estiver ensinando... Existem, eu sempre falo isso, cara, tá chato essa coisa no Brasil de querer ficar derrubando as coisas, impedindo as pessoas de fazer as coisas, porque as plataformas já têm as diretrizes. Exatamente, só que eu até estava lendo uma notícia que vários juristas foram consultados sobre essa decisão do PayPal e todos em uníssono declararam que essa decisão do PayPal é contrária ao que estabelece a Constituição Federal e o Código de Defesa do Consumidor, porque as pessoas têm que ter direito a ter acesso. Porque ficou muito parecendo que a plataforma ela não bloqueou a conta do Olavo de Carvalho por ele desrespeitar as diretrizes da plataforma, mas porque houve um movimento, então eles individualmente excluíram uma conta de um indivíduo, entendeu? E a minha percepção, não houve uma exclusão de diversas contas, houve a exclusão de um indivíduo. Tipo assim, vamos revisar então quem tá fora. Porque se fosse fazer isso e derrubar, sei lá... Vamos revisar quais as pessoas que estão contra as diretrizes da nossa plataforma. A não minha foi bem percepção isso que é que as empresas americanas, elas estão cansadas também do Brasil nesse ponto. Elas estão olhando, que elas estão vendo esse movimento do Facebook. O Mark Zuckerberg não quis entrar numa também, com a STF. Então eu fico pensando assim, os caras olham pra isso e falam assim, nossa, sei lá, a minha percepção, tá? Sei lá, que bagunça. Faz. Assim, faz, velho. Que vai pro Twitter, os caras vão ficar enchendo o saco. Que tá errado, tá? Eu não concordo, não. Mas é a minha percepção. Parece que a empresa fala, nossa, não vamos ficar entrando nessa discussão, cara, sabe? E eles estão indo aí com a maré, né? Assim, eles não estão indo contra, eles estão indo favorável aí ao que esses movimentos pedem, essas empresas, né? Esses dias eu vi aquele suco do bem, usando aquela expressão, agora você não pode pôr o O, né? Todos, não é todos, porque tem todos e todas, então é todes. Como assim? Eles põem um X ou põem a letra E para poder ser um artigo neutro. Então, enfim. Como assim, as empresas elas estão se curvando ao politicamente correto. Porque nossa língua já não é uma língua fácil. E não essa decisão não é uma decisão de tipo, nós somos politicamente corretos. Não, nós sabemos que quando nós somos politicamente corretos, nós ganhamos evidência na mídia e a gente lucra mais com isso. Ponto. Não tem nada mais que isso. Só que essa decisão porque com certeza deu evidência pro PayPal, por exemplo, também. E essa decisão, ela acabou, no entendimento desses juristas, e eu concordo com eles, ela acabou cerceando a liberdade de expressão do autor. Com certeza. Né? O direito do consumidor, porque eu tenho direito a ter acesso a esse conteúdo, né? Com certeza. E pode ser considerada, sim, discriminatória. Então, eu acho que... Olha o nível que a gente está chegando aí, né? Essas pessoas que defendem democracia, essas pessoas que defendem liberdade de expressão, elas defendem a democracia para eles. Elas defendem a liberdade de expressão desde que seja um discurso que vá ao encontro e não de encontro ao discurso que eles pregam, tá? Exatamente. Então é muito complexo isso e é muito forte, né? Existe um movimento muito forte de excluir, de acabar colocando para baixo aí pessoas que discordam do discurso que tem mais predominância na mídia. E não necessariamente esse é o discurso predominante na sociedade. Então, assim, o discurso que predomina na imprensa, o discurso que predomina na mídia, eu mesmo não acredito que seja o discurso que predomina na sociedade no Brasil. Não. Mas, como a gente tem ali pessoas que têm poder decisório... E alcance e seguidores... Elas vai dar essa impressão, dar essa ideia de que o discurso predominante é aquele colocado, é o discurso progressista, quando na verdade não é bem assim que funciona. A grande diferença que eu acho, Léo, dos progressistas com pessoas que são conservadoras, é que o conservador, ele vai vivendo o que está acontecendo. Então ele não vai impondo uma ideia, ele não vai impondo um padrão.
ele observa Sim. aquele padrão, aquilo deu certo e ele continua praticando e agindo daquela forma. O progressista, ele quer fazer algo revolucionário, ele quer mudar o status quo, mas ele quer impor aquilo. Ele não quer que a sociedade, ela adquira aquele comportamento de uma forma orgânica e natural. Ele quer impor aquilo de qualquer forma. E é isso que ele faz. E ele precisa gasta a energia da dos vida meios de fazendo imprensa, isso. da mídia, de atores, de artistas, para que isso aconteça, entendeu? Então, assim, colocar a ideia de que que a sociedade é a favor do aborto, ou de que a sociedade é a favor da Não, promiscuidade, e não por é exemplo. a favor, tem que ser. Exatamente. Entendeu? Então Tem que ser. Se você não for, você é uma pessoa preconceituosa, uma pessoa... Mas eu quero fazer um lembrete aqui pra esquerda, que a gente falou no outro podcast que foram derrubadas as contas no Facebook lá, no Twitter. Sim. Deixa eu falar um negócio pra você. Cara, uma hora vai ser com você. Eu não concordo muito com os discursos. Eu gosto de ouvir um pouco o que a Gabriela Prioli fala. Ela tá do lado oposto ao que eu penso, mas ela fala muito sobre isso. Ela coerentemente. Ela é uma pessoa pró, velho. Ela super manja, assim, coerente. Ela não pra concorda com o atual caramba. governo, ela não concorda com o que está acontecendo atualmente, mas ela é coerente. E ela falou justamente isso. Ela falou, gente, é muito temerário o que está acontecendo, porque o que está acontecendo hoje no Supremo Tribunal Federal, o cerceamento da liberdade de expressão, uma hora vai acontecer com você vai também, se virar cara. contra essas pessoas. E aí essas pessoas não vão poder reclamar. Não, como é que vai reclamar? Como Não vai reclamar, tá? Então é muito mas sério o isso. Luciano Heng, o velho da Havan, tem dinheiro, perdeu a conta. Cara, primeiro que ele vai dar um jeito. Então, Não, tipo, o todos já Olavo fizeram de contas Carvalho vai novamente. dar um jeito, vai receber. Só Todo- que, cara, todos uma hora os- esse canhão vai virar pra esquerda também. Aí eu quero ver. Todos os jornalistas, blogueiros que tiveram contas excluídas, empresários, eles fizeram novas contas no Twitter e estão aí vivendo, porque tem várias pessoas que divulgam e... Sim. Enfim. E eu, com pensamentos mais libertários, eu venho aqui falar pra você que o que me assusta é isso. É que todos podem chegar um momento que não consigam se expressar. Aí que tá o problema. Aí é que tá o problema. Há uma tentativa de calar essas vozes dissonantes, mas é forte, né? E Sim. o movimento é forte para que isso não aconteça. Que bom que, né, as pessoas elas têm esse entendimento. E que ruim que muitos concordem que seja dessa forma. E aí a gente falando dessa questão de preconceito, né? Porque a esquerda ela assume para si... Eu já tô rindo já, as cara. minorias. É que eu já tô rindo do próximo eu trouxe um tópico. tema aqui que... Vamos pro alívio cômico. Pra mim é um alívio cômico, Diegão. Porque essa semana veio o prefeito de Itajaí, né? E ele disse aí que a cidade vai adotar um método para poder combater o novo coronavírus, que é a utilização de ozônio, de aplicação de ozônio no ânus. É um método... Não tão ortodoxo, né? Que fala. É algo alternativo, né? Da medicina alternativa. Eu li hoje sobre esse assunto e vi que não existe comprovação científica de que a aplicação de ozônio no ânus funcione. Mas a ciência sabe de tudo, né, Diegão, também. Só que aí, Léo... Mas eu tô de boa mas olha só... de testar e saber se dá certo. Só que o que eu quero chamar a atenção aqui inclusive o Pazuello recebeu essa semana algumas pessoas que defendem a utilização desse método para combater o Covid-19, aí foi divulgado na imprensa, enfim. Só que aí eu quero chamar a atenção aqui porque os progressistas, eles começaram a fazer piadas com relação a isso, no sentido de que, nossa, vai lá, vai tomar um ozônio no ânus, não sei o quê. Só que se isso fosse feito por pessoas que por pessoas que são contrárias ao discurso progressista, com certeza iriam ser taxados de preconceituosos, homofóbicos, enfim. Só que a esquerda, para poder prejudicar e para poder ir contra ao governo, porque o Pazuello recebeu os apoiadores aí dessa medicina alternativa, eles começaram a fazer piadas com isso. E aí ninguém falou nada. Tudo bem você fazer piada com isso. Eu acho que tudo bem fazer piada com isso. Eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que tem que zoar com tudo. Eu sou a favor do só humor que eu acho, livre, mas... exatamente. Eu acho que a gente tem esse pensamento. Só que a esquerda não. Não. Os progressistas, eles discordam. Mas se for fazer uma piada contrária, que de certa forma aí tragam uma conotação negativa para quem é homossexual, mas
essa piada for feita para prejudicar os apoiadores do atual governo, tudo bem, a gente pode fazer. Então eu só trouxe essa informação aqui para demonstrar a hipocrisia dessa galera, né? Que quando a piada é feita para prejudicar opositores, tudo bem, pode fazer e não tem problema. Inclusive, até os homossexuais vão fazer. Seletivo, entendeu? né? Totalmente seletivo. Totalmente seletivo, igual o Porta dos Fundos lá, que fez aquele vídeo com o cara gordo lá e teve que tirar porque foi acusado de gordofobia. Então, é o que acontece, né, gente? A gente vê aí que a esquerda ela tá se lixando, os progressistas eles estão se lixando para esse tipo de politicamente correto que eles impõem, porque na primeira oportunidade que tem, eles agem de forma incorreta, politicamente incorreta. Exatamente. Entendeu? Então eu só trouxe esse assunto aí do ozônio no ano, mas que eu acho que... Vá lá no YouTube e procure o vídeo desse prefeito falando. Ô, Léo, é sensacional. agora eu quero ver. Se eu te falar que 10 sessõezinhas dessa emagrece 15 quilos, você vai? Tchau! Vamos de outro jeito. Não, eu acho que eu Vai topo. na bariátrica, sei lá. Eu acho que eu topo, cara. Porque 15 quilos, velho. Não, tá de boa, fazendo um esforço, velho. Não, como é que ele fala? Não, é uma sessãozinha de 10 minutos. 2 minutos ali, você não vai sentir nada. Parece meme, velho. Foi o vídeo do prefeito tá engraçado mesmo, tá bem engraçado. Ele tá de máscara, assim, falando, não dá pra ver se ele tá falando sério ou rindo. E aqui eu trouxe as últimas notícias, notícia quentinha de hoje, que foi que a quebra de sigilo bancário do Fabrício Queiroz, o famoso Fabrício Queiroz, né, ex-assessor do Flávio Bolsonaro, filho do presidente, apontou que o policial depositou 21 cheques no valor total de R$72 mil nas contas da primeira-dama Michele Bolsonaro. Que osso, hein? Só que, olha só, são 21 cheques no período de 2000 e... eu não tenho aqui o período, mas eu não vou me lembrar, um período longo, assim, sabe? Não foi 1 ano, 2 anos, acho que foram 6, 7 anos. E resultou no valor de R$72 mil. Parece crime de aplicação do princípio da insignificância, né? No ano e... mas R$72 mil perto dos bilhões que a gente desviados, ouve tanta... faz sentido, cara. É pouco, né? Mas é só pra demonstrar aqui que, na verdade, o Bolsonaro falou ali que tinham sido um cheque de 40 mil e, na verdade, foram aí 21 cheques. Tem caroço nesse angu, sim, gente. Com certeza tem crime, sim. Tem ilícito penal praticado aí pelo Flávio que Bolsonaro. Pode ser uma parada de fuga mesmo, assim, da Receita? Alguma coisa assim relacionada a essas rachadinhas aí. Enfim, mas eu acho que é interessante agora essas pessoas... Eu confesso que eu me chateio. Eu fico chateado. Que é a única coisa que eu gostaria de não ver nesse governo. Mas por outro lado, Léo, você tem que colocar se você for colocar na balança aí, vamos mais uma vez criticar o discurso hipócrita, porque, por exemplo, a gente não concorda com corrupção. Então, nesse caso de 72 mil e no caso de 1 bilhão, tem que haver punição, tem que ter processo, tem que ter julgamento. Com certeza. E as pessoas têm que pagar pelos erros que cometeram. Com certeza. Acontece que, hoje, muitos contrários ao governo Bolsonaro e apoiadores do PT estão achando um absurdo, chamam laranja o laranjal do Bolsonaro, as rachadinhas e tal, mas quando se viram pros partidos de esquerda, eles concordam, eles dizem que não aconteceu nada, que foi tudo perseguição. Não, pode ter então, certeza assim, que se for na rua e conversar com alguns crime de petistas, corrupção, eles vão falar que o Lula, por exemplo, não fez nada. O crime de corrupção só vale ser julgado por opositores, por pessoas que você não concorda. Então, assim, é uma hipocrisia tremenda. Essa galera aí é muito hipócrita. E fica aqui a minha manifestação. Se foi parada errada, eu quero que seja julgado, e se tá errado mesmo, é pra cadeia. Então, esse é um discurso... Isso, não importa se é Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Queiroz, eu não quero nem saber. Esse é um tá discurso errado. De quem é contrário à corrupção. É um discurso baseado em princípios e valores. Sim. Não o que acontece na esquerda, né? As pessoas tentam encontrar aí vários motivos, vários óbices para poder invalidar eles não os querem julgamentos, né? Porque eles entendem, na minha opinião, que a corrupção é o modus operandi para se manterem no poder. A gente precisa ser corrupto, a gente precisa de corrupção para poder continuar no poder. E mais uma vez, falando essa questão de lado, a galera da direita não pode agora, nesse momento, se vier alguma coisa
de fato, fazer a mesma coisa. Mas vai ter. Entendeu? Porque vai ter o cara falar, não, o Bolsonaro não fez. Vai ter. Não, que a gente já ouve esse discurso. Tipo assim, não, você Só que ele não fez agora isso. eu quero chamar a atenção aqui que quem faz esse discurso é um grupo muito menor. Na esquerda... Exatamente, é um grupo muito menor. Isso eu a concordo. esquerda, como um todo, se você pegar e fizer uma pesquisa de a mesma pessoas de coisa. esquerda, a maioria das pessoas vão ver que a Lava Jato agiu de forma errada, que o Lula é inocente. Não, falando de... É uma lavagem cerebral, né? E na A galera da direita, esquerda, existem pessoas que pensam Os assim extremos, também. né? Vão ter várias pessoas aí que fazem barulho, inclusive, que vão defender o presidente Bolsonaro caso ele tenha cometido algum. Isso a gente já tá vendo, isso é perseguição, e o Ministério Público tá perseguindo, e o Judiciário tá perseguindo, enfim. E tá, mas se você pegar o grosso das pessoas, a maioria das pessoas que são de direita, que tem um posicionamento mais à direita, elas vão concordar com o processo e julgamento nesse caso, entendeu? Na esquerda é diferente. Essa é a realidade, infelizmente. Você, ouvinte, você que está assistindo a gente aqui, essa é a realidade, infelizmente. Não estou dizendo que na esquerda não tem pessoas que discordam do que aconteceu e que criticam os atos de corrupção praticados pelos governos petistas. Mas a maioria acha que é perseguição, a maioria acha que o que está acontecendo foi um absurdo, enfim. Né? E esse é o nosso Brasil. A gente acostumou a, sempre que troca um governo, já se inicia uma investigação desse governo. Tanto que depois que teve essa decisão aí lá do ministro Gilmar Mendes e do Ricardo Lewandowski, enrolou aqui, que retirou a delação do Palocci do processo do Instituto Lula, a hashtag Lula elegível subiu no Twitter. Nossa, então pessoas já estão comemorando aí, porque deu a entender nessa decisão tanto do Ricardo Lewandowski. Nossa, velho, não consigo falar. Lewandowski. Só lembrar da Rússia. Tanto do Ricardo Lewandowski quanto do Gilmar Mendes, de que Moro foi parcial. Então, se essa tese colar, o que eu acredito que o Supremo não vai fazer isso, mas se essa tese colar e há um movimento aí na esquerda para que essa tese cole, todos os julgamentos do Lula seriam anulados, teriam que voltar para serem julgados novamente, e aí Vamos ver onde vai dar isso. Ele passaria a ser elegível para as próximas eleições, já que a lei da ficha limpa ela impossibilita que a pessoa seja eleita, que se candidate para cargo político, se ela foi condenada em segunda instância, o que já aconteceu com Lula em 2 processos. Sim. Então, vamos aguardar aí. Eu acredito que o Supremo não vai se prestar a esse papel, não é possível que isso vai acontecer, mas que existe um movimento forte para que isso aconteça, existe, é público e notório. É isso. Show de bola! Cara, sensacional, Diegão, mais uma vez aí. O Diego é o cara que traz as pautas aqui. E ele que estuda e se prepara, vive essa parada. Eu sou o cara aqui que faço o papel do eleitor, que fico horrorizado e fico dando opiniões e tentando pensar como todo mundo pensa mesmo, que são as dúvidas que a gente sente. Mande suas dúvidas pra gente, mande seus questionamentos. Qual que é o seu Instagram lá, Diegão, pro galera mandar? _ Diego Polo com 2 L's. Manda lá, a gente abre um box lá de pergunta pra você enviar as suas dúvidas, sugestões, críticas. A gente se vê na próxima sexta-feira. Partiu shopping, partiu bar, partiu tá tudo liberado, tá tudo liberado. Churrasco e esse podcast é oferecimento da Rede Papum de podcast. Gente, eu fui irônico, Fishman, tá? Agência digital. É uma zoeira. Eu fui irônico, daqui a pouco eu é vou uma falar zoeira. que eu tô falando que a pandemia acabou. Valeu! Falou!